Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa penúltima aula do curso Conhecendo o Espiritismo e sintam-se desde já convidados a acessarem as nossas inúmeras atividades doutrinárias disponíveis em nosso canal no YouTube. Convidamos também cada um de vocês que esteve conosco aqui durante esse curso a prosseguirem com seus estudos assim que retornemos às nossas atividades presenciais ou mesmo acessando nossas aulas dos diversos cursos que já estão disponíveis de todos os livros da nossa codificação espírita. Iniciamos a aula de hoje com o nosso Evangelho, um trechinho retirado da primeira epístola de João, que diz o seguinte: Meus bem-amados, não acrediteis em todos os espíritos. Vede primeiro se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. João, primeira epístola, capítulo 4, versículo 1. Amigos, então, envolvidos por este alerta tão importante de João Evangelista, possamos nos ligar aos benfeitores espirituais da casa de Irmã Maria Angélica, pedindo a eles que estejam conosco durante o nosso estudo, para que possamos juntos captar a mensagem desses bons espíritos que têm por objetivo nos alavancar o progresso, nos ajudar para que possamos caminhar em segurança na direção da luz, na direção da nossa evolução moral, da nossa iluminação espiritual. Que a nossa aula seja bastante proveitosa e seja muito harmoniosa. Graças a Deus. Bem, ao longo dessas últimas semanas, nós estivemos aqui juntos e trouxemos aqui alguns fundamentos básicos da nossa doutrina. Os principais fundamentos vêm sendo apresentados ao longo das aulas. E hoje nós vamos falar de mais um deles. Nós vamos falar do fundamento que possibilitou a chegada da doutrina espírita até nós, que é justamente a comunicabilidade dos espíritos, a mediunidade. Nós já falamos aqui de Deus, nós já falamos da certeza da imortalidade da alma, já falamos de reencarnação, já falamos da pluralidade dos mundos habitados e hoje nós vamos falar um pouquinho da mediunidade. Como eu disse, este fundamento, esta faculdade, possibilitou a chegada até nós da doutrina espírita, do espiritismo. Então a gente vai conhecer um pouquinho acerca dessa faculdade tão importante, tão significante, de uma dimensão tão profunda. Vamos, então, primeiro ver o que é mediunidade. O que é mediunidade, meus irmãos? O que é a mediunidade? A mediunidade, então, como já dissemos e já supomos e já estudamos, já ouvimos falar até ao longo das nossas aulas, é uma faculdade orgânica, na verdade, uma faculdade que viabiliza o intercâmbio entre as diferentes dimensões da vida. Na verdade, nós sabemos que somos espíritos imortais, encarnados neste momento num mundo material, num corpo material, e que existe uma outra dimensão da vida, que é a vida espiritual, onde estão os espíritos desencarnados, para onde vamos após o nosso desencarne e de onde viemos antes de reencarnarmos na presente encarnação. Então, esta faculdade, ela permite, ela viabiliza que esses dois planos da vida, essas duas dimensões da vida, espiritual e material, possam estar em constante inter-relação. Ela permite que haja um intercâmbio constante e permanente entre essas duas dimensões da vida. E falando de mediunidade, pensamos imediatamente numa outra palavra que a gente ouve muito na doutrina espírita e fora da doutrina também, porque a mediunidade ela não é exclusividade da doutrina espírita, ela está em toda parte, em todas as religiões,
fora das religiões, em qualquer lugar. Esse outro termo que nós ouvimos muito é médium. Mediunidade é a faculdade que possibilita, que viabiliza a interação entre os dois planos da vida. E o médium? Quem é o médium? Pergunto a vocês, quem é o médium? O médium é o indivíduo que serve de instrumento, de intermediário entre essas duas dimensões, ou seja, entre os espíritos desencarnados e os espíritos encarnados. O médium é aquele que, possuindo a faculdade mediúnica, vai possibilitar, através desta faculdade, vai possibilitar essa interação, essa comunicação entre os dois planos da vida. Ele é um medianeiro, ele é um instrumento, ele é um intermediário. E é através da mediunidade que a humanidade tem recebido esclarecimento, orientação e consolo dos espíritos superiores, com o objetivo de nos alavancar o progresso. Então, por aí nós já vamos percebendo o quão importante é a faculdade mediúnica, porque é justamente através desta possibilidade de interação que os espíritos superiores vêm ao longo da nossa existência nos trazer esclarecimento, orientação e consolo, para que nós possamos, espíritos encarnados a caminho da perfeição, caminhar com mais segurança. Então, a mediunidade ela é uma faculdade divina abençoada. Ela não é um privilégio, não é. Nós vamos aprender isso quando aprofundarmos os nossos estudos, principalmente. Vamos perceber que é uma faculdade neutra. O médium faz da sua faculdade, pelo seu uso, uma boa faculdade, proveitosa ou não, de acordo com as suas escolhas, de acordo com o seu entendimento, de acordo com o seu nível de educação mediúnica. Então, vamos seguindo adiante, lembrando que uma das grandes preocupações do nosso codificador foi justamente nos alertar em relação à importância do médium que tenha um domínio da sua faculdade, para que a faculdade possa ser bem aproveitada, como dissemos. Então, Allan Kardec diz para nós em O Livro dos Médiuns, que é o maior repositório sobre mediunidade que se conhece na humanidade, ele diz que para que essa comunicação entre os dois planos da vida aconteça de modo satisfatório, Allan Kardec nos indica em O Livro dos Médiuns, seria imprescindível ao médium o domínio de sua faculdade. Domínio esse somente possível através de um processo contínuo de educação da mediunidade. Então, vemos por aqui que a preocupação de Allan Kardec em relação à formação do médium, em relação à instrumentalização do médium, é fundamental. Porque, e essa instrumentalização, esse desenvolvimento, esse domínio, ele vai se dar ao longo de um processo contínuo de educação da mediunidade. Diariamente, continua o nosso codificador na introdução do Livro dos Médiuns, a experiência confirma a nossa opinião de que as dificuldades e desilusões encontradas na prática espírita decorrem da ignorância dos princípios doutrinários. Então ele percebia já àquele tempo, por sua experiência, por sua observação, que todas as dificuldades e as desilusões também advindas dessas dificuldades em relação à prática da mediunidade, em relação à prática espírita, decorrem da ignorância do médium, principalmente em relação aos princípios doutrinários, em relação à sua faculdade. Daí a importância fundamental do estudo. Por isso nossa casa é uma casa de estudo,
que o estudo vai sedimentar, vai nos instrumentalizar, como dissemos, não só como médiuns, mas como espíritos a caminho. Então, vemos que a ignorância é, na verdade, um grande obstáculo a que essa mediunidade possa ser uma mediunidade redentora, consoladora, libertadora e esclarecedora. E nós vamos aprendendo aos poucos, isso não é para ninguém ficar apavorado, porque é um processo natural, como todo o processo educacional a que nos predispomos na nossa vida, é um processo natural. É importante que o médium tenha essa consciência. É importante que nós, espíritas, iniciantes ou não, já comecemos os nossos mergulhos na doutrina com essa consciência de que a ignorância acerca dos princípios doutrinários é um entrave à nossa evolução. É um entrave à prática mediúnica e, consequentemente, um entrave à nossa evolução individual e à nossa evolução como humanidade. A educação da mediunidade, tão importante, já destacamos, ela deve abranger, segundo Allan Kardec, segundo os espíritos, não só em O Livro dos Médiuns, mas na literatura espírita em geral, ela deve abranger dois aspectos. Um aspecto técnico, mas será que somente técnicas de mediunidade nos auxiliam, nos tornam médiuns melhores? Ou há outros aspectos também? O segundo aspecto, não em importância, não em nível de importância, óbvio, né? É o aspecto moral. E Emmanuel diz no livro O Consolador que a primeira necessidade do médium é evangelizar-se a si mesmo, antes de se entregar às grandes tarefas doutrinárias. Então nós percebemos pela fala de Emmanuel e por diversos outros estudiosos da mediunidade, e também ao longo de todo o livro dos médiuns, principalmente na parte em que trata dos médiuns, que o desenvolvimento do aspecto moral é a base para todo o resto. Ou seja, o médium deve primeiro evangelizar-se a si mesmo, antes de ser um evangelizador, mesmo que por tabela, falando em nome dos espíritos benfeitores, porque eu só posso representar um benfeitor espiritual, eu só posso representar um espírito abençoado, um espírito já com um nível relativo de evolução, se eu estiver num trabalho constante de autoevangelização, não é verdade? Então, o médium precisa evoluir-se, educar-se. Tecnicamente, sim, é importante, mas também moralmente. E a mediunidade apresenta algumas fases que é importante conhecermos. Essa classificação ela é meramente ilustrativa, para que nós percebamos que existe um olhar cuidadoso dos espíritos na direção do médium. E existe um olhar cuidadoso dos espíritos no sentido de nos mostrar que essa faculdade é natural, é inerente à condição de espíritos encarnados e que acontece de forma semelhante, com algumas diferenças nos diferentes indivíduos. Então, a mediunidade ela tem 3 fases principais. A primeira delas, a eclosão, depois o estudo e o desenvolvimento. Vamos falar um pouquinho de cada uma dessas fases. Eclosão. Eclosão é o quê? É vir à tona, é surgir algo que estava guardado. É o surgimento da mediunidade. O que a gente pode falar acerca da eclosão da mediunidade? A mediunidade, ela eclode na época apropriada, nos informam os espíritos, definida previamente no planejamento reencarnatório de cada indivíduo. Então, a mediunidade, de uma maneira geral,
na maioria absoluta dos casos, ela vai eclodir numa determinada época, na época apropriada, definida previamente no planejamento reencarnatório ao qual estamos todos sujeitos. Então, o médium que vem com essa tarefa de exercer a mediunidade, a faculdade mediúnica, ele planeja ao longo desse grande planejamento reencarnatório, do qual ele faz parte na nossa condição, ativamente, é claro que guardadas as devidas proporções, temos uma participação relativa, mas ativa, desse planejamento. Então, a faculdade mediúnica não eclode em ninguém por acaso. Ninguém está passando na rua e de repente vira médium. Não é isso. Há todo um planejamento, há toda uma preparação, há todo um condicionamento, inclusive de fatores da vida, do espírito, para que aquela mediunidade possa seguir seu rumo de acordo com o que foi planejado. Outra informação importante é que a faculdade mediúnica ela independe de lugar, de idade, de sexo, de condição social e intelectual, de crença ou religião. Não importa o lugar onde você tenha nascido, a sua idade, o sexo, a sua condição social, a sua condição intelectual, a sua crença ou religião, a sua etnia, a faculdade mediúnica independe. É uma faculdade inerente à condição de espírito encarnado. Então, nós vamos entendendo bem o porquê de termos médiuns em todas as condições, com tantas características diferentes, uma diversidade enorme de caráter, de caracteres, de médiuns, porque ela eclode em qualquer lugar, em múltiplas idades, em qualquer sexo, qualquer etnia ou religião. Mas existe uma orientação em como devemos lidar quando a mediunidade ostensiva eclode em determinados períodos da nossa vida. Então, os espíritos nos aconselham que quando a mediunidade eclode na infância, nós temos os pais, os responsáveis, têm um orientador, um caminho a seguir. É para colocar essa criança, eclodiu a mediunidade, vai trabalhar na reunião mediúnica, vai psicografar, vai para psicofonia. Não. Existe toda uma orientação para que aquela criança, que por alguns fatores teve a eclosão da sua faculdade na infância, já mostrando aquele agrupamento familiar que ali está um médium que deve ser preparado, orientado para na maturidade, no momento melhor, poder começar a trabalhar de modo mais ostensivo. A orientação dos espíritos para nós é que essa criança seja levada à evangelização, aos passes e às preces. Seja evangelizada, receba seus passes na casa espírita e que todos a envolvam nas melhores vibrações das preces. E quando a mediunidade começa a dar indícios na adolescência? Quando o adolescente começa a dar indícios do que pode ser mediunidade? Mesma coisa praticamente. Passes, preces e estudos doutrinários. Muitos centros como o nosso têm grandes grupos de jovens, de evangelização de jovens, que é uma oportunidade maravilhosa para que esses médiuns amadureçam a sua mediunidade e possam, com o passar do tempo, nesse processo de educação mediúnica ininterrupto, se transformarem não, na verdade, poderem ter condições, dar condições a si mesmos de exercer a mediunidade na sua plenitude. Passes, preces e estudos doutrinários, dando ao jovem orientação doutrinária sem
forçá-lo demais, ok? Esse pedacinho não está aí porque não deu no slide, mas sempre com aquele peso da medida ideal. Não vai internar o jovem na casa espírita. Se ele quiser, maravilha. Se ele tiver essa vontade, se ele mergulhar maravilhoso. Mas se ele estiver naquele período de vida arredio a tudo e a todos, vamos sim insistir, vamos sim levá-lo à casa espírita. Ele vai tomar um passe, vamos envolvê-lo nas melhores vibrações da prece também, vamos levá-los aos estudos doutrinários, mas sem forçar demais a mão. E quando a mediunidade eclode na maturidade? Quando ela eclode na maturidade, é justamente a mesma receita. A gente falou assim, não, mas não é possível, é tudo igual. A gente vai ver que é assim. O que nós precisamos é justamente das mesmas, vocês prepararam? Os mesmos elementos. Os passes, preces e estudos doutrinários agora mais consistentes, visando objetivamente a prática mediúnica bem orientada, dentro do centro espírita. Isso é fundamental. Mediunidade, prática mediúnica, acontece na casa espírita. Experimentação mediúnica acontece na casa espírita, porque ali há uma segurança, é um ambiente preparado, controlado para que esse desenvolvimento mediúnico ou essa prática mediúnica se dê em clima de segurança, em clima de tranquilidade, para que a mediunidade realmente seja bem aproveitada, não só para os espíritos desencarnados, tanto os benfeitores espirituais que vêm trazer mensagens de esclarecimento e consolo, quanto aos espíritos sofredores que vêm através da mediunidade para serem atendidos nas suas dificuldades, para todos esses possa ocorrer em clima de paz, de harmonia e de tranquilidade. Os trabalhos possam ocorrer, transcorrer na calma, bem orientados, para que sejam realmente eficazes. E quando acontece, e pode acontecer, na velhice, depois da maturidade, indícios de mediunidade começarem a surgir. Os espíritos nos informam que a mediunidade tardia geralmente restringe-se à vidência, à intuição, à comunicação oral e a percepções extrasensoriais e costuma ter pouca duração, porque mesmo aqueles de nós que não temos algum conhecimento ou muito conhecimento de mediunidade, sabemos que a mediunidade se apresenta de diversas maneiras. São os tipos de mediunidade, como chamamos, né? A psicografia, que é quando o espírito manda a sua mensagem através da escrita pela mão do médium. A psicofonia, que é quando o espírito traz a sua mensagem, a sua palavra, as suas sensações, expressa o seu pensamento pela fala através do médium. Mediunidade de cura, mediunidade de efeitos físicos, objetos que se movem para lá e para cá. Vidência, possibilidade de ver a realidade, a dimensão espiritual. Audiência, a possibilidade de ouvir os espíritos. E cada um desses tipos de mediunidade traz uma inúmera variedade, uma inúmera diversidade de subtipificações. Muito interessante, muito importante o estudo do Livro dos Médiuns. Depois de concluído o estudo do Livro dos Espíritos, que é o livro base da doutrina, estudarmos o Livro dos Médiuns. Vamos ali um verdadeiro repositório de tudo o que se já sabe, o que se já pode saber acerca da mediunidade. Ele é um orientador seguro para os médiuns. É um manual para os médiuns e evocadores, né? Como foi chamado como subtítulo do Livro dos Médiuns.
Então, a eclosão da mediunidade, ela pode se dar ainda de duas formas. Ela pode se dar de forma sutil, sem grandes convulsões, de modo natural e espontâneo, né? Natural e espontânea não costuma gerar maiores desconfortos no médium, quer desconfortos físicos, quer emocionais. Então, na maioria das vezes, na verdade, a mediunidade, ela chega de forma sutil. Ela vem de forma natural. Talvez não na maioria das vezes, mas muitas vezes. Mas ela pode também eclodir de forma nada sutil. E essa outra maneira, que é que nós chamamos de ostensiva, né? Que não começa devagar e vai acontecendo, você vai estudando, vai se envolvendo e vai conhecendo, e ela começa a eclodir em paralelo ao grau de desenvolvimento dos teus estudos, do teu processo de educação mediúnica, de forma sutil, sem grandes embates. Mas ela pode também, e também é muito comum, né, e chama muita atenção, eclodir de forma ostensiva. Como é isso? É uma mediunidade normalmente provacional e geralmente provoca incômodo, desconforto e perturbação, gerando alguns conflitos para o médium. Porque aquela mediunidade que vem trazendo várias sensações diferentes, um desconforto, um incômodo, geralmente ela é uma mediunidade provacional. É uma prova que a providência divina, o Pai em sua bondade, dá essa oportunidade provacional ao espírito encarnado, e normalmente ela provoca um desconforto, uma perturbação, conflitos para o médium. E qual é o remédio, qual é a solução para este médium? O único meio para que ele se equilibre e transforme essa possibilidade dele, normalmente sensacional, uma possibilidade de ajuda escandalosa, em algo realmente produtivo, é através do estudo, é através da educação mediúnica. Porque aí ele vai entender que sensações são essas, que situações diferentes são essas, que sem estudo ele não consegue entender. Ele vai entender que aquelas condições ali, apesar de o deixarem desconfortável, são condições naturais e que podem ser minimizadas, podem e devem ser controladas, que a mediunidade ela deve estar sob controle do médium e que isso é possível. É claro que em muitos casos isso requer um esforço muito grande da parte do médium, mas é possível, sim. E vai ser somente através desse processo educativo, com muita disciplina, muita abnegação, um mergulho realmente na autotransformação moral, na autoevangelização também e no estudo das práticas, da parte técnica, teórica da mediunidade, que esse médium vai começar a se distanciar cada vez mais desse desconforto, dessa perturbação, desses conflitos e vai passar a trabalhar na sua mediunidade com Jesus. Trabalhar no bem comum. Trabalhando no bem comum, ele estará automaticamente trabalhando para o bem de si mesmo. Não é verdade? Então, os sinais ou indícios que anunciam a mediunidade variam ao infinito. Mas é certo que o momento de sua eclosão no espírito encarnado é de fundamental importância, uma vez que a faculdade mediúnica tem por objetivo proporcionar benefícios ao próprio médium, bem como aos que estão à sua volta. Então, nós vemos que esse momento é um momento que requer atenção, é de fundamental importância, porque a prática mediúnica tem por objetivo proporcionar benefícios. Como dissemos há pouco, ao médium e à comunidade, à sociedade, àqueles que estão à sua volta. Então, a mediunidade ela é sacrossanta. Ela não é um privilégio, ela não é uma faculdade
inerente a pessoas iluminadas, privilegiadas, escolhidas, não, porque ela pode ser provacional. Ela é um indício de que há um espírito ali que precisa da faculdade para evoluir. Ou seja, não é um espírito evoluído que está ali. O médium é um espírito devedor, como todos os outros espíritos encarnados, num mundo de provas e expiações. E ele tem na mediunidade mais uma das inúmeras oportunidades para evoluir, para vencer as suas provas, para expiar as dificuldades do seu passado, para semear um futuro melhor para si, que é o que nós estamos fazendo aqui na Terra, ou pelo menos deveríamos estar fazendo, né? É o objetivo da encarnação. Eclodiu a mediunidade. E agora? O que é que eu faço? Comecei a ter indícios de mediunidade ostensiva, estou me sentindo os desconfortos, estou sentindo, ou mesmo mediunidade natural, não ostensiva. Mas e agora? O que é que eu faço? E agora? É a segunda fase da mediunidade, da qual nós estamos falando desde o início da nossa conversa aqui. É a fase do estudo. Eclosão, estudo e desenvolvimento. É a fase do estudo. Não tem outro caminho, meus irmãos. Esse caminho é o caminho da felicidade, da mediunidade feliz, da mediunidade bem aproveitada, da oportunidade, da faculdade que nos foi oferecida ser agarrada, abraçada e ser colocada no propósito a que veio. Então vem a fase do estudo. E onde, já falamos aqui, a Casa Espírita oferece campo para estudo e educação da mediunidade a todos aqueles que desejam servir na seara do Cristo. Então, mediunidade se pratica, se desenvolve e se estuda na Casa Espírita. É um outro bom conselho dos amigos espirituais. Lugar de manifestação espírita, lugar de estudo de mediunidade e prática mediúnica é na Casa Espírita. Mediunidade é oportunidade de servir na seara do Cristo. Ou seja, o objetivo do médium. O médium deve ter sempre em mente, e médiuns somos todos nós, na medida em que todos nós temos a possibilidade de interagir com o plano espiritual. E aqueles de nós que temos na faculdade mediúnica uma tarefa do exercício prático da mediunidade, precisamos ter em mente que o objetivo maior e único deve ser sempre servir na seara do Cristo. Isso é fundamental. Isso é o ponto de partida básico, meus amigos, básico para que o médium saia desta encarnação com a tarefa bem cumprida, com um dever bem cumprido, com a sensação da satisfação pelo dever cumprido. Não precisa ser médium de feitos fabulosos, espetaculares, maravilhosos, até porque a mediunidade não é isso. Esse é um pequeno e pouco importante aspecto da mediunidade, que teve o seu momento na nossa história. O momento em que foi preciso chamar a atenção da humanidade para a realidade espiritual, para a realidade da possibilidade dessa interação entre os dois mundos. Mas agora os tempos são outros. Agora é do trabalho de formiguinha, do trabalho em equipe, um colaborando com o outro e todos fazendo um esforço diário de servir na seara do Cristo. Auxiliar o médium a desenvolver sua faculdade mediúnica em benefício do próximo e de si mesmo é tarefa que exige empenho, disciplina e lucidez, tanto por parte da instituição espírita quanto por parte do médium. Então, empenho, disciplina e lucidez, para que essa mediunidade possa ser desenvolvida de modo sistemático, sustentado e sirva a benefício do próximo e do próprio médium. E o desenvolvimento, meu irmão? O desenvolvimento é quando o médium já está envolvido
preparado, o suficientemente bem preparado, pelo menos, para que possa começar a prática mediúnica propriamente dita. Será que esse processo de estudo e desenvolvimento da mediunidade é um processo estanque? Você pega um diploma de médium formado, de médium desenvolvido e parou por aí? Claro que não. Eu costumo dizer que o processo de educação mediúnica, propriamente dito, ele começa no dia em que você pisa pela primeira vez numa casa espírita. E ele não acaba jamais, nem mesmo com o desencarne. Porque outras encarnações virão, outras elucidações virão na erraticidade depois de partirmos. Outras oportunidades de trabalho virão, até mesmo vinculadas à mediunidade. E o desenvolvimento, idem. O bom médium está sempre em desenvolvimento. Ele começa as suas tarefas, as suas atividades de uma maneira geral, de forma bastante simples, bastante sutil. E à medida em que vai trabalhando, ele vai desenvolvendo o seu potencial. É como um atleta, é como um recém-formado, quando nós mergulhamos nas nossas carreiras profissionais, para a gente fazer uma comparação, uma analogia. Quanto mais nós trabalhamos, quanto mais nós desempenhamos aquela tarefa, mais desenvolvidos ficamos, mais capacitados nos tornamos, mais eficientes nos tornamos. Assim é com a mediunidade. Quanto mais eu treino, quanto mais eu estudo, quanto mais eu me aplico, quanto mais abnegado e votado eu sou à prática mediúnica, melhor eu me desenvolvo, mais eu me desenvolvo, melhor é o resultado da minha prática mediúnica. Mais condições eu tenho de trabalhar na seara do Cristo como médium. Então nós vemos que a criatura cuja mediunidade eclodiu e que se dispõe a iniciar o seu exercício, ela deve ter uma consciência clara da importância e da dimensão dessa faculdade. Ela deve ter essa consciência para que, entendendo a dimensão e a importância dessa faculdade, possa perceber e aceitar naturalmente esse processo de educação e desenvolvimento da mediunidade. Muitas vezes a pessoa chega na casa espírita e a gente diz assim, não, mas para trabalhar mediunicamente você precisa se envolver com a casa, você precisa estudar, você precisa desenvolver outras atividades na casa, nossas atividades de cunho social, de promoção social e assistência social, nossas atividades doutrinárias. Você precisa. As pessoas dizem, mas eu não quero isso, eu quero trabalhar na reunião mediúnica, eu quero ir para a psicografia, ok. Mas se você não entender, não tiver essa consciência do quão importante é essa faculdade mediúnica que vai te possibilitar todas essas tarefas e que você precisa se preparar para ali estar a serviço de Jesus, humildemente como um servo de Jesus, você não vai conseguir trabalhar a contento. Porque quem não conhece os instrumentos, quem não conhece o modus operandi, tende a fazer besteira, não é verdade? Então, para evitar conflitos para si mesmo, para a tarefa como um todo, e com um senso de responsabilidade que uma casa espírita séria deve ter, é preciso sim esse rigor na formação mediúnica dos seus membros. Todos são bem-vindos à tarefa mediúnica, como a quaisquer outras tarefas da casa espírita. Somos servos de Jesus. Ali estamos de boa vontade, mas precisamos entender que existe todo um processo de afinização fluídica com os benfeitores espirituais da casa e de autoformação, autoeducação para as tarefas da casa espírita. Então, são dicas importantes, né? Observações importantes que a gente às vezes nem percebe. E que vão ser preponderantes para que o resultado do nosso trabalho seja realmente
um resultado benéfico à nossa sociedade, àqueles que estão à nossa volta e a nós mesmos. Então, o estudo e o desenvolvimento mediúnicos, eles são para sempre. O bom médium jamais para de estudar. Não há médium que tudo conheça. Aliás, não há criatura que tudo conheça. Não há criatura nessa nossa faixa, pelo menos, em que estudamos, né? Lá a escala espírita, ainda estamos ali nas camadas intermediárias da escala, né? Que vai do espírito simples e ignorante no seu ponto de partida, a espírito puro e perfeito como Jesus, nosso ponto de chegada. Esse patamar em que nos encontramos. Estudo e desenvolvimento são ininterruptos. Aliás, até mesmo os espíritos superiores, espíritos como Jesus, estão sempre em movimento, em missão, em tarefa, movimentando estudos, sempre colaborando no desenvolvimento dos planetas, dos orbes que existem, das criaturas, dos espíritos encarnados e desencarnados. Então, nós precisamos ter essa consciência. Às vezes, já sou médium há tanto tempo, trabalhei em tal casa há tanto tempo, Não. Preciso continuar a estudar. E eu só entendo isso se eu percebo a grandiosidade, a dimensão grandiosa que a mediunidade tem. Não é verdade? Vamos, então, encerrar, amigos, esse nosso estudo da tarde e noite de hoje, com algumas palavras atribuídas a Chico Xavier, que são um alerta acerca da mediunidade. Mediunidade é assim: aprimoramento constante, lutas sem trégua contra o personalismo, exercício de humildade, estudo e devotamento ao próximo. Que nós possamos, amigos, agora agradecer a oportunidade abençoada de estarmos aqui reunidos, refletindo sobre questões tão importantes à nossa caminhada de espíritos imortais rumo à perfeição. Agradecendo a Jesus, nosso Mestre, a nossa querida irmã Maria Angélica, aos benfeitores espirituais que aqui estiveram conosco, nos envolvendo a todos. Agradecemos e pedimos que tenhamos todos uma semana de muita paz, de muita fraternidade, de coragem e de esperança. E que possamos estar aqui novamente, na próxima segunda-feira, aproveitando um pouquinho mais destes ensinamentos fabulosos, libertadores, que esta doutrina de amor traz até cada um de nós. Graças a Deus, encerramos aqui o nosso estudo da noite de hoje.